Cheguei! E essa semana teremos um caso que vem se estendendo ao longo dos anos. Um caso que aconteceu em 2008 e apenas recentemente com o Banco de Dados de Genética Forense, o CODES, o autor desse crime foi encontrado. E esse mês, se nenhuma mudança houver, ocorrerá o júri popular desse caso. Qual é esse caso? Raquel Genofre. Mas antes de irmos ao caso, já deixar avisado que o nosso material, um PDF sobre o equipamento Cellebrite, que foi utilizado na perícia dos telefones do casal envolvido com a morte do Henry, ele já está disponível na nossa área de membros. É um link que você vai clicar, vai para um grupo no WhatsApp e lá você vai ter o material, que é em PDF. Então, como não é um material em vídeo, então criamos o grupo. E ainda teremos o vídeo sobre a reprodução simulada. Certamente segunda-feira já estará com vocês esse vídeo da reprodução simulada do caso Henry. E se você quiser mais alguma explicação sobre o caso Henry, comenta lá no vídeo sobre o Cellebrite, que aí eu produzo o material explicando as dúvidas que vocês tiverem. Em conversa com o pai do Henry, o Leniel Borel, que infelizmente eu falei errado no vídeo passado o nome dele, ele trouxe um link que eu vou deixar para vocês, onde todos nós seremos importantes, para que a luta que ele está tendo e que infelizmente a morte de Henry não seja em vão. Esse link é uma petição para endurecer a lei em nosso país, principalmente para evitar corrupções em todos os níveis. Um pedaço só do texto escrito, que vem de encontro com o nosso vídeo da semana anterior. A luta ainda será grande. Temos ainda caminho longo com o Ministério Público, aguardar julgamentos, e neste caminho precisaremos lutar com algumas forças que possam intervir para tentar soltar estes dois monstros. A corrupção é um câncer em nossa sociedade. A ganância e o sentimento de impunidade estão bem presentes em alguns grupos do Brasil. Vou deixar aqui o link que ele enviou e vamos fazer a nossa parte. E obviamente que eu não trouxe todas as informações que estão na rede. Por quê? Porque nem todas, ao meu ver, para aquela linha de raciocínio, eram necessárias. Assim como nesse caso aqui, foram mais de 1000 depoimentos. Foram mais de 1000 pessoas ouvidas. Humanamente impossível ter acesso a tudo isso. Um crivo do que faz mais sentido, do que faz menos sentido, do que se ajusta no cerne da hipótese traçada. Antes de continuarmos no caso Raquel Genofre, que se faz muito importante por conta do tempo e alguns detalhes aqui que nós veremos ao longo do vídeo, vamos para aquela conversa que sempre é necessária todo o vídeo. Siga o nosso canal Gigi Barreto, ative as notificações, compartilha esse vídeo se você vê que é importante outras pessoas terem esse conhecimento, até para
se precaverem e agirem da forma correta. E se não está recebendo as notificações, tira as notificações, o sininho lá, desativa, ativa novamente. Se não der certo, deixa de seguir e aí segue de novo. Que aí volta tudo ao normal. E claro, comenta aqui o vídeo. Diga se gostou, se não gostou e as suas dúvidas. Raquel Maria Lobo Oliveira Genofre tinha 9 anos quando tudo aconteceu. Era uma menina doce, inteligente, amava ler e escrever e tinha um fascínio por programas televisivos. Seus pais tinham se separado recentemente. Ela morava junto com a mãe, os avós maternos e seu irmão mais novo de 4 anos. Até antes da separação, a mãe levava e buscava na escola. Ela estudava no Instituto de Educação Erasmo Piloto, que ficava no centro de Curitiba. E a casa dos avós de Raquel ficava no bairro de Vila Guaíra. Após a separação, a mãe de Raquel começou a trabalhar em uma creche. E por conta disso, não podia mais levar e buscar a filha na escola. Por conta disso, Raquel começou a ir e voltar da escola sozinha. E segundo a família, Raquel seguia as orientações de não falar com estranhos, tinha um celular para manter contato com a família, não aceitar nada de pessoas estranhas e prestar atenção para não pegar um ônibus errado. No dia que Raquel desapareceu, ela saiu da escola em torno de 5h30, 5h40 e seguiu até a rua Voluntários da Pátria, acompanhada de um colega. Chegando lá, eles se despediram e ela seguiu sozinha para a Praça Rui Barbosa. E era nessa praça que tinha o ponto de ônibus que ela pegava a condução para chegar à casa dos avós. Em depoimento, o motorista do ônibus, que já a conhecia porque ela pegava praticamente todos os dias no mesmo horário, afirmou que naquele dia ela não havia subido no ônibus naquele ponto. Dessa forma, o que nós temos aqui? O desaparecimento aconteceu em qual fase do deslocamento de Raquel? Como ela foi acompanhada pelo colega até a rua Voluntários da Pátria, obviamente não foi nessa etapa. Foi entre a rua Voluntários da Pátria e a Praça Rui Barbosa. A mãe, assim que chegou do trabalho e verificando que Raquel ainda não havia chegado e passando do tempo que era comum a garota chegar, começou a ficar alerta e já saiu em busca de sua filha. A família passou a noite à procura de Raquel. Entretanto, não obtiveram êxito. A polícia, ela entrou em ação a partir do momento que foi registrado o BO. Então, mais uma vez, nós falamos muito aqui. A polícia só pode entrar em ação a partir do momento que uma queixa-crime ou a suspeita de um crime é noticiado. E isso acontece através de quê? De um boletim de ocorrência. O boletim de ocorrência foi feito dia 4 de novembro, às 9h48. E logo em seguida iniciou-se uma intensa investigação e buscas pela Raquel. Em depoimento ao Ministério Público, a mãe de Raquel, Maria Cristina Lobo, afirmou que tinha pouco contato com as mães das amigas de Raquel, sendo que ninguém, nem mesmo a garota, havia relatado de comportamento estranho de alguém. Algo interessante que eu encontrei nesse depoimento da mãe da Raquel ao Ministério Público, que é sobre ter sido cobrada por alguns policiais durante a investigação pelo fato de deixar
a Raquel sozinha fazer o percurso escola-casa em uma área que era considerada alvo para pedófilos. A resposta da mãe da Raquel foi uma resposta, ao meu ver, sensata. Quem é de vocês que tem conhecimento sobre a realidade criminal de onde vocês moram, por onde vocês andam? Esse é um tipo de informação que é trazido a público? Não. Eu, como policial, eu sei que esse tipo de informação não é trazido a público. Por quê? A princípio, atrapalha a investigação, se estiver ocorrendo uma investigação em curso. Segundo, amedronta a população, causa medo. Então, esses tipos de informações, elas são restritas. Elas não são trazidas a público. Então, a resposta da mãe da Raquel foi que deixou a Raquel fazer o percurso sozinha porque não tinha conhecimento desse fato, que se soubesse, obviamente, não teria deixado. Haja visto que o Estado não divulga essa informação aos pais. Ela declarou que alguns dias antes do desaparecimento, Raquel recebeu um cartão que seria algo relacionado a serviços de internet. E que Raquel não passou as características da pessoa que entregou esse cartão. Mas afinal, o que aconteceu com Raquel? Vocês vão entender. E esse pedaço aqui, ele, ao meu ver, é um pouco interessante. Não foi algo que foi utilizado pela equipe investigativa, e isso, posteriormente, a mãe questiona, e vamos entender por quê. Talvez pudesse sim ter sido utilizado. A mãe ainda declarou que, alguns dias antes, a filha, a Raquel, teria ido à casa de uma amiga sem comunicar. E que só tomou conhecimento do fato via telefone, ao falar com a mãe da amiga. E que ela nunca tinha feito isso antes. Então aqui já mostra um comportamento atípico. É um comportamento que de alguma forma estaria relacionado ao fato? Não sabemos. E vocês entenderão que até o presente momento não se tem nenhuma conexão. Mas enfim, quanto tempo depois de desaparecida, Raquel foi encontrada? Onde ela foi encontrada? De qual forma ela foi encontrada? 2 dias depois, praticamente, o corpo de Raquel Genofre foi encontrado. No dia 5 de novembro de 2008, na madrugada, em torno de 2h30 da manhã, foi encontrada por uma família de indígenas que vendiam artesanato e que praticamente moravam na rodoviária de Curitiba. Eles encontraram, debaixo de uma escada, uma mala preta. E como pensaram que alguém tinha esquecido, quiseram pegar a mala para levar ao setor destinado na rodoviária de achados e perdidos. Mas quando eles tentaram levantar a mala, não conseguiram. Ela estava muito pesada. Dessa forma, eles entraram em contato com um funcionário e relataram que havia uma mala muito pesada deixada debaixo das escadas da rodoviária. O funcionário tentou levantar e também não conseguiu.
O funcionário abriu a mala para verificar o que havia ali dentro, se havia algum documento, para entrar em contato com o dono da mala, ou a dona, e quando abriu, se deparou com o corpo de uma criança em posição fetal. Era Raquel Genofre. Infelizmente, essas fotos elas estão na internet. E infelizmente, inclusive, é termo de busca. Como essas fotos foram parar, assim como fotos que são próprias de registros policiais, é uma grande pergunta. Como essas fotos foram parar nas redes? E essa pergunta a família da Raquel se faz. Inclusive, parece que gerou um processo da família contra o Estado. O corpo da Raquel, em posição fetal, estava enrolado em um lençol. A cabeça estava dentro de um saco e com sinais de violência. Ela ainda estava vestida com a camisa da escola e um dos pés com uma das meias. A polícia foi acionada e no tempo de chamada da polícia e chegada da equipe investigativa ao local, infelizmente muitos curiosos se aglomeraram e mais um caso que alguns dos vestígios se perdem por conta da ausência de cadeia de custódia. A necropsia realizada no corpo de Raquel relatou que ela teve uma morte por asfixia mecânica. Ela sofreu violência sexual. A violência sexual sofrida por Raquel se estendeu ao coito anal, inclusive com o rompimento do períneo. Pelo corpo, diversas escoriações, equimoses, queimaduras de cigarro e mordidas na região das mamas. No laudo do IML, o médico legista afirma que a vítima teria morrido entre 24 horas a 36 horas do horário de encontro do corpo na rodoviária. E afirma também posteriormente, em explicação ao MP, depois de ter sido encontrado o autor, porque nós vamos ver que o autor tentou posteriormente mudar, dar uma versão que não era compatível com os achados da necropsia, das lesões. Por exemplo, o autor afirmou que as lesões ele teria feito depois que ela tinha morrido. E aí, posteriormente, o médico legista explica que todas as lesões foram feitas antes dela morrer. E isso por uma explicação fisiológica, bioquímica do corpo. As equimoses, elas não se formam pós-morte, mas sim é um sinal vital. E é também importante aqui que o laudo, já o primeiro laudo, o médico ele afirma que todas as lesões são daquele momento, nenhuma anterior ao fato delituoso. Ela teria sido amarrada e teria lutado contra o agressor por conta das lesões encontradas. Em 2008, foram produzidos laudos desse caso. Laudo do local de encontro de cadáver, pelo perito de local de crime. O laudo de necropsia,
produzido pelo médico legista, o laudo de toxicologia, certamente feito para ver se encontrava alguma substância no corpo da vítima, o laudo de anatomopatologia e o laudo de bioquímica forense. E também o laudo de DNA, porque foram levantados suspeitos. Entretanto, naquele ano e nos anos seguintes, até 2019, não foi encontrado nenhum suspeito compatível. Até porque o material genético encontrado no corpo da vítima, masculino, possuía uma alteração cromossômica, o que ainda fazia um crivo maior no mapeamento. Quando acontecesse o match, em vez dos 99,99 milésimos de similaridade, pode-se aí considerar até 100% de similaridade. Além dos 13 alelos, que são os preconizados pelo CODES, alelos são as regiões, tá? Variáveis aí que são estudadas pela genética forense. O indivíduo autor do crime possuía um pedaço de DNA que não é todo indivíduo do sexo masculino que possuía uma alteração cromossômica. Então, aquela alteração cromossômica está com aqueles 13 alelos, já torna a robustez muito mais forte, tá, desse encontro. E foi isso que aconteceu em 2019. E vamos entender como. Mas antes de irmos lá para 2019, há alguns questionamentos da mãe em relação às investigações periciais. E aí a gente vai discutir aqui um pouquinho só. A família questiona por que alguns itens não foram periciados. Entre eles, o lençol, que foi encontrado enrolado no corpo da Raquel, a própria mala, a camiseta que ela estava vestida, o pé da meia que ela usava, que restou ali no corpo dela, e a correntinha de prata que ela usava. Então, o que acontece? Lembram que eu falei da cadeia de custódia? A cadeia de custódia é um dos motivos que certamente parte disso aqui não foi periciado. A mala, eu não consegui identificar aqui direito o material, tá? Mas pelo que eu encontrei, foi feito um levantamento. Foi encontrado apenas um fragmento de impressão palmar. Então vamos analisar. Tantas pessoas pegando na mala, qual a probabilidade de se encontrar a do suspeito? É ínfima. Então ali, pelo que eu entendi, a mala ela foi periciada e não foi encontrada. Por isso, como não foi encontrado, não se gerou nenhum laudo. Então, não sei se houve aí uma conversa entre a autoridade policial e a equipe da perícia para não ter a requisição dessa perícia da mala, porque já se sabia que não havia nada de interessante. Mas aí aquela questão, é melhor se respaldar. Talvez aí se tivesse ocorrido a requisição da perícia, não haveria o questionamento.
Mas é aquela que a gente fica, é um gasto de material e tudo mais, mas evitaria-se esse tipo de questionamento. O melhor seria cadeia de custódia. Talvez tivesse preservado algum fragmento das impressões papilares. O lençol. O interessante do lençol seria o quê? DNA do autor. O DNA do autor vai se ter onde? No corpo da Raquel. Ali, infelizmente, existia bastante DNA. Todas as secreções encontradas foram coletadas em SWAP. Esse registro está no laudo médico legal. Inclusive, houve coleta de SWAB anal. E se conseguiu material de lá, que é algo até muito raro, por conta da contaminação. Da mesma forma, a camisa da criança. A camisa da criança, qual seria o sentido de se fazer perícia? De coletar DNA do autor. E aí, mais uma vez, o DNA já se encontrava no corpo da vítima. O pé das meias. A mesma resposta nós vamos ter para o porquê de não ter sido feito perícia na meia em que Raquel usava. Já a correntinha, ao meu ver aqui, eu não vejo sentido em fazer perícia como perita de local de crime. Nesse momento, agora, não me vem em mente nenhum porquê de periciar a correntinha. DNA, sim, mas mais uma vez. Estou pensando fora o DNA, tá? Porque o DNA teria sentido sim. Mas, mais uma vez, a resposta seria: o DNA se encontra no corpo da vítima, infelizmente. Mas o interessante aqui também de se levantar é que uma análise nesses itens poderia talvez trazer a figura de uma segunda pessoa que tenha auxiliado no transporte da mala. Aí sim, realmente faz sentido quando se pensa nessa hipótese. E a família também questiona a ausência de perícia de conteúdo estomacal da Raquel. Não foi feito. Também não tem coleta, não teve coleta e análise do material debaixo das unhas. Essa já é uma praxe, tá? Dentro de todos os MLs. Deve-se coletar para análise. O raciocínio vai das duas linhas. Se for DNA apenas de um suspeito, já se tem o da vítima. Entretanto, se o correto é imaginar todas as hipóteses, foi apenas um? Foi mais de um? Debaixo das unhas também seria mais um item a ser analisado que poderia modificar ou não a hipótese principal. Ela travou luta contra uma pessoa, contra duas. Pelo exame de DNA no corpo, apenas um agressor sexual. Mas estava-se diante de quê? Do desconhecido.
Não se sabia o que aconteceu exatamente. Quantos crimes? Existe o agressor e existe um voyeur. A família também questiona porque não foram periciadas as mordidas. Também é um item interessante. E há o relato das mordidas na região das mamas. Questionam também que não foi feito o exame de saliva e em nenhum documento consta que o autor cortou o cabelo de Raquel. Mais um fato que a família questiona é que a investigação não deu importância a um fato que a família encontrou na rede social Orkut, a falecida Orkut. Existiam comentários deixados na página da Raquel por um perfil que tinha o nome de Dom Corleone. E a família, quando foi verificar esse perfil, tinha conteúdos escabrosos. E que a investigação não teria levado em consideração essa informação. A família também questiona porque não houve a presença de delegado desde o momento em que o corpo foi tirado da mala até ser levado ao IML. É uma boa pergunta. O CPP diz o quê? É obrigatória a presença da autoridade policial. Realmente é muito complicado, até porque em 2019, quando houve um match, e vamos entender esse match, o autor foi encontrado e relatou o seu crime. Existe algo muito interessante aí, da forma como ele conseguiu levar Raquel ao local do fato. Em 2014, com a lei dos bancos genéticos criminais e os perfis genéticos de criminosos hediondos do Brasil inteiro sendo coletado, analisado e colocado no banco de dados, enfim, foi o primeiro passo para se encontrar o autor do crime, Raquel Genofre. Em 2019, o match aconteceu. O que é um match? Pensar aí quando vocês estão em uma plataforma de namoro. Quando há uma similaridade. E aqui no caso, foi uma similaridade muito alta. Não foram apenas 13 alelos, 13 regiões de estudo que foram compatíveis. Nesse caso aqui foram 23 alelos, além daquele cromossomo com alteração. Uma alteração que é rara na população. Foi encontrado. O aviso daquele match foi à noite. A perita que estava de plantão no laboratório da genética ligou para o diretor do laboratório. E eles até li uma reportagem que me emocionou, que eles choraram, porque era um caso que doía, né? De ver a não resolução. Foram muitas amostras feitas o sequenciamento, muita frustração de não se encontrar.
praticamente 5 anos depois que a amostra coletada do corpo de Raquel foi colocada no banco de DNA, ocorreu o tão esperado match. A amostra coletada de Raquel, ela encontrou uma outra amostra coletada entre os presos do Brasil, encontrou semelhança. Quem foi? Onde estava? Não estava mais em Curitiba, estava em São Paulo. E a ficha criminal era extensa. Carlos Eduardo dos Santos, conhecido como Minhoca, hoje com 49 anos, começou a trilhar o seu caminho no crime cedo, aos 13 anos, com nada mais, nada menos, infelizmente, do que com estupro de vulnerável, um menor de 4 anos de idade. Desde então, nunca mais parou. Em 2019, estava preso na penitenciária Antônio Neto, em Sorocaba. Já contava com 21 inquéritos policiais, já tendo aí mais de 9 condenações, entre elas por roubo, estelionato, estupro e atentado violento ao pudor. Inclusive, o autor, o Carlos Eduardo, quando ele cometeu o crime contra a Raquel, ele estava no semiaberto. Os familiares e ex-companheiros de Carlos, que foram ouvidos posteriormente, afirmaram que ele sempre no início é uma pessoa educada, gentil, mas que com o passar do tempo se mostra completamente diferente. Se mostra frio, sem empatia, cruel. Típico dos psicopatas. Determinar o nível de lucidez e se ele tinha consciência dos seus atos ilícitos. E além disso, fornecer informações sobre o que aconteceu, porque a polícia, ele se reservou o direito de não produzir prova contra si mesmo, de ficar calado. Vocês perceberam até aqui quais foram os objetivos das perícias criminais realizadas nesse caso? Elas estão dentro dos objetivos da função do perito. Lá na área de membros, vai ter um vídeo explicando sobre esses objetivos, que aí vai ficar muito mais claro para vocês toda vez que vocês verificarem a realização de uma perícia e entenderem a função do perito criminal nesse processo investigativo. No laudo psiquiátrico que foi emitido, que fala sobre as considerações acerca da lucidez e do grau de consciência e raciocínio do autor, o perito psiquiatra ele conseguiu extrair informações importantes sobre o que aconteceu. E é isso que eu vou trazer agora para vocês. Sobre o laudo, que ele é psicopata, está claro. Mas aqui existem questões muito interessantes. E aí eu faço um vídeo lá para a área de membros, se vocês quiserem. Que a gente detalha o que o perito psiquiatra trouxe.
Aí você diz aqui que você quer, que aí eu levo lá para a área de membros, tá? Qual foi a informação importante, na minha opinião, que o psiquiatra forense conseguiu extrair? A seguinte: o autor teve um contato anterior com a vítima. Declarou acerca da dinâmica do crime relatado pelo réu que o acusado teria visto a vítima em uma oportunidade e ela chamou a atenção dele. E quando a viu novamente no dia do fato, a abordou e se apresentou como um produtor de TV, sendo que, após alguns minutos de conversa, chamou a vítima para acompanhá-lo a fim de participar do programa. A vítima foi retratada pela família como uma criança esperta e que estava sendo orientada a não conversar com estranhos, a não aceitar nada de estranhos. A pergunta que fica: será que foi somente no momento, no dia do desaparecimento, que Raquel trocou palavras com o autor? Depois de abordar a vítima, o autor convenceu a vítima a acompanhá-la até a sua casa, uma kitnet. Para isso, usaram um transporte coletivo. Não era próximo de onde estava. Raquel foi convencida a usar um transporte coletivo. Um transporte coletivo que não era o que ela sempre usava. Saiu da sua rota sem avisar a nenhum dos seus familiares. O autor relata que quando ela chegou ao local, ela se assustou. Certamente ali ela percebeu a armadilha em que ela tinha caído. Por conta disso, ela teria gritado e tentado fugir. Ocasião em que o réu, para fazê-la parar, teria apertado o pescoço dela. Sobre as escoriações, as mordidas, as marcas deixadas no corpo de Raquel, ele afirma em alguns momentos que foram causadas depois da morte de Raquel. Por isso, na instrução feita pelo Ministério Público, a promotoria pergunta ao médico legista se as lesões encontradas teriam sido feitas em vivo ou após a morte. E aí o perito explica que só seria capaz de fazer tais lesões, gerar tais equimoses, se tiverem sido realizadas antes da morte da vítima. Ele não relata por que colocou dentro da mala. Só relata que deixou por lá por conta da movimentação e que ainda ficou uns 10 minutos à espera para ver se alguém iria abrir a mala. Não aconteceu, ele foi-se embora. A posição que ela foi encontrada só seria possível se ela tivesse sido colocada antes da rigidez cadavérica. Então, certamente, ele colocou pouco tempo depois da morte da vítima. Em qual momento ele comprou a mala? Ele premeditou ou não? Essa pergunta é uma pergunta interessante. Se houve premeditação ou não.
E aqui entra um depoimento que aconteceu lá em 2008. Um vendedor lembrou, na época, que tinha vendido uma mala daquela. Só que naquela época, aquelas malas eram muito comuns de serem vendidas. Só que ele lembra que era uma pessoa que ele vendeu para uma pessoa que estava muito agoniada, um homem. E pelo momento que ele relata, bate com o tempo após a morte de Raquel. Na época ele fez o retrato falado, foi divulgado, e isso foi até uma forma um pouco lenta, que isso aconteceu e a família questionou também. Entretanto, o retrato falado não auxiliou na busca do suspeito, de algum suspeito. Ai, Gigi, e as câmeras na rodoviária? Naquela época não tinha câmeras internas, apenas externas. Então era praticamente impossível encontrar. Muitas pessoas, o que eles falam, que ainda se tentou, né? Muitas pessoas, muitos homens, usavam uma mala similar àquela. E então, dessa forma, ficou difícil de identificar facilmente algum suspeito. Trazer esse vídeo do caso Raquel Genofre nos causa indignação. E, infelizmente, o júri popular só será agora. Entretanto, terá o júri popular, porque, enfim, encontrou-se o algoz dessa pequena garota. E isso só foi possível por conta do banco de dados genético, por conta da perícia oficial do Brasil. E nós vamos ter a honra de conversarmos com o perito responsável pela análise das amostras encontradas no corpo de Raquel. O mesmo perito que, ao longo de todo esse tempo, fez diversas análises de suspeitos. Lidou com a frustração de a cada análise não se ter nas mãos o autor do crime. E, obviamente, por outro lado, sabemos que por conta de uma análise de DNA, inocentes também não foram presos ou levaram a culpa desse crime. Teremos uma live. A outra plataforma que nós não podemos citar aqui, tá? Vou escrever separado. Então, aguardo vocês na quarta-feira, vai estar aqui escrito o dia. E nos encontraremos lá. Compartilhem esse vídeo. Sim, para que outras crianças não sejam vítimas de algozes dissimulados. E aguardo vocês no próximo vídeo. Até lá!